Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para resolver a nossa primeira lista de exercício que vai tratar dos seguintes assuntos: História da Química, a introdução aos primeiros conceitos da Química, propriedades e transformações da matéria, substância pura e misturas e como separar as misturas, ok? Qualquer dúvida, pode entrar em contato via nossas redes sociais ou deixando um comentário aqui no YouTube. Para você que não quiser deixar o comentário aqui no YouTube, você pode mandar uma mensagem para a gente no direct do Instagram. Vou deixar aqui o meu Instagram, para caso você queira mandar um direct lá. Você pode mandar uma foto da sua questão, para às vezes a gente achar onde está algum erro. Fica mais fácil para tirar a sua dúvida. Ou também via e-mail institucional, ok? Qualquer dúvida, qualquer horário, pode entrar em contato, que assim que possível a gente vai tentar responder. Bom, pessoal, antes da gente começar de fato a resolver as primeiras questões, preciso que você faça o seguinte: pegue seu caderno com conteúdo que já vimos em sala. Ah, professor, não copiava em sala, tudo bem. Deixei para vocês um QR Code, mas vou deixar aqui na descrição um link para uma pasta do Drive que tem todos os slides que nós usamos durante as nossas aulas. E lá tem também a nossa lista de exercícios, ok? Então, abra esse material para que você possa consultar para resolver as questões e entender de onde estou tirando as nossas respostas, ok? Pega esse material e vamos para as questões. Bom, pessoal, remetendo às nossas primeiras aulas, quando a gente estava trabalhando na história da química, eu comentei com vocês por que durante o período dos alquimistas a química não poderia ser considerada uma ciência. Então, temos que lembrar lá daquelas primeiras aulas do início do ano. Então, trazendo aqui para vocês o conceito de ciência. O conceito que nós temos de ciência é: ciência é uma palavra que vem do grego, né, do latim, desculpa, cujo significado era conhecimento, saber. Então, a ciência está atrelada a conhecimento e saber. Mas por que os alquimistas não eram considerados cientistas? Primeiro, que lá naquela época a alquimia não poderia ser considerada uma ciência porque os métodos utilizados não tinham rigor suficiente e eles não seguiam o chamado método científico, que é o que nós vamos seguir para determinar uma ciência. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês todas as etapas do método científico. Outro fator é que os alquimistas eles não sabiam de fato todas as reações, o que estava acontecendo durante o experimento. Eles faziam algumas reações, sim, mas eles não sabiam explicar o que estava acontecendo ali. Outro ponto é que eles não compartilhavam as suas descobertas. Ciência é conhecimento e saber. Troca, precisa ter essa troca. Se só você tem esse conhecimento, não é ciência. Ciência tem que ser compartilhada. Só é ciência quando você faz algo, publica, né, divulga, e uma outra pessoa consegue reproduzir usando as mesmas condições e chegando aos mesmos resultados. Essa é a base para ser considerada uma ciência. E as práticas que eles faziam não eram baseadas em observações sistemáticas ou os métodos científicos rigorosos. Não havia reprodutibilidade, nem sempre ele fazia uma reação, dava certo e ele conseguia repetir, porque eles não tinham uma rotina, um método padrão para o desenvolvimento. Então, o nosso método científico ele é baseado primeiro na observação de um fenômeno. A partir da observação desse fenômeno, você formula uma hipótese. Por que aquele fenômeno pode estar acontecendo? Você cria uma hipótese. E aí você vai desenvolver experiências, né, procedimentos práticos para tentar responder aquela hipótese. A partir das suas experiências, você determina uma lei e com essa lei você vai verificar se aquela hipótese estava correta. Essa hipótese estando correta, você consegue concluir. Caso não esteja correta a hipótese, você formula uma nova hipótese, faz novos experimentos e vai criando esse método repetidas vezes até conseguir explicar aquele fenômeno que você está observando. Esse é o método científico que, na era moderna, a gente utiliza para a realização dos nossos experimentos. Por isso que a alquimia não era considerada uma ciência, ok? Bom, depois que a gente falou da alquimia, mostramos toda a evolução, vem essa segunda pergunta. Explique por que Lavoisier se tornou o pai da química moderna. O que o Lavoisier fez para ele ter esse nome, né, ser chamado do pai da química moderna? Então, primeiro, Lavoisier ele é conhecido como o pai da química moderna
porque ele foi o responsável por transformar a química, que era uma ciência baseada em suposições, lá da época da alquimia, cheia de misticismo, esoterismos, e ele transformou essa dúvida que existia na alquimia em uma ciência experimental e quantitativa utilizando métodos científicos rigorosos. Então ele consegue fazer essa mudança de chave aí. Lavoisier, como que ele faz isso? Ele é o primeiro a introduzir o uso de balanças de alta precisão para pesar substâncias, antes e após as reações. Graças a isso, leva à lei das conservações da massa, que ele postula, que nós conhecemos como Lei de Lavoisier. O que diz a Lei de Lavoisier? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E Lavoisier, ele também, antes dessa teoria dele, existia a teoria do flogisto, que todas as substâncias que pegavam fogo tinham em sua composição cinzas, né? E que reagia com um elemento que, na época lá, o Stahl, ele achava que era um flogisto. Ele consegue provar, através de experimentos, que, na verdade, era o oxigênio do ar o responsável pela combustão e não o flogisto. Então ele joga aquela teoria do flogisto por terra. Também, Lavoisier, ele junto com um grupo de químicos, ele cria um sistema de nomenclatura lógico, padronizado e baseado nas propriedades das substâncias. E nós usamos esse sistema até hoje. E ele publica um livro chamado, Traité élémentaire de chimie, onde organizou os conhecimentos de forma clara, definiu os conceitos de elementos químicos, falou de oxigênio, hidrogênio, enxofre e outros elementos e apresentou seus experimentos e conclusões. Aqui está o livrinho, um dos livros que ele publicou. Outros livros foram publicados pós-morte dele pela esposa. A esposa dele teve grande contribuição, porque ela dominava latim, inglês e outras línguas, então ela que fazia toda a tradução dos artigos que ele utilizava para estudar. E ela também era responsável por fazer toda a revisão do texto dele, e todos os desenhos que são usados no livro foram feitos pela Marie Lavoisier. Ok? Então, está aí porque o Lavoisier é tão importante para a química moderna. Bom, pessoal, como comentei com vocês em sala, Lavoisier, o pai da química moderna, além de cientista, ele também era cobrador de impostos. E aí veio a Revolução Francesa, Napoleão, Robespierre, aquela coisa toda. Lavoisier é denunciado como um cobrador de impostos corrupto, porque ele seguia bem a lei, aquela coisa toda, então a população ele é denunciado e ele é condenado à guilhotina. Quando é usado que ele era um cientista renomado, do pessoal lá que estava no poder falou que a república não precisava de sábios, né? Então ele é guilhotinado. E aí com isso vem uma frase importante que é dita, e anos depois o Napoleão ele reconhece que foi um erro a condenação de Lavoisier. Aí a frase que ficou para a história é: levaram-se apenas um instante para cortar a cabeça de Lavoisier, mas talvez um século não seja o suficiente para produzir outra igual. Então Lavoisier até hoje é considerado um dos maiores químicos e cientistas que nós tivemos. Bom, mas o que dizia a lei de Lavoisier? Falamos já no slide anterior que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. De forma prática, o que era isso? Lavoisier começou a usar a balança para fazer diversos experimentos e ele percebeu que quando ele colocava uma quantidade conhecida de reagentes, então, esses aqui que estão antes da seta é o que nós chamamos de reagentes. Colocou para reagir o gás metano com o gás oxigênio. Ele sabia a quantidade exata, né? Por isso que ele fazia aqui tudo numa balança em um sistema fechado. Então ele via que tinha 80 gramas de reagente. Tinham cores diferentes. Após a reação, ele via que tinha exatamente a mesma massa. Só que houve uma reação. Repare que houve mudança de coloração. Então ele conseguiu perceber que a soma da massa dos reagentes era equivalente à soma da massa dos produtos. É isso que quer dizer a lei de Lavoisier. O que você tem antes de uma reação tem que ter na mesma quantidade após a reação. Um outro exemplo aqui, uma reaçãozinha. Também o cloreto de cálcio reagindo com sulfato de sódio, ele tinha uma noção da massa. Quando ele faz o sistema fechado, lembre-se, sempre sistema fechado, colocou as duas soluções para reagir, formou aqui o sulfato de cálcio e o cloreto de sódio. E repare, a mesma massa. Então, a lei de Lavoisier ela foi
experimentalmente confirmada, ok? Bom, pessoal, quando vocês estavam no ensino fundamental até o 9º ano, a disciplina se chamava Ciências. Aí chegou no ensino médio, a disciplina foi dividida em 3: Química, Física e Biologia. Estamos falando de Química, então o que seria, né? O que é o estudo da Química? O que vem a ser Química? Química é a parte da ciência que vai estudar a matéria, suas propriedades, transformação e toda a energia envolvida neste processo. Então, a química ela está focada em estudar a matéria, suas propriedades, transformação e a energia que é liberada ou absorvida neste processo. E a química, ela, né, às vezes a gente não vê, mas ela está presente em tudo à nossa volta. A química a serviço da humanidade, ela tá para garantir conforto e segurança, análise de qualidade de ar, também garante qualidade de solo, da água, a qualidade dos nossos alimentos, está presente na medicina, na fabricação das roupas, né, o material que nós usamos. A química está presente em diversas áreas do nosso dia a dia, ok? Agora que a gente falou de química, química é a parte da ciência que estuda a matéria. Mas o que vem a ser matéria, corpo, objeto e energia? Também alguns itens que nós abordamos em sala de aula. Primeiro, matéria é tudo aquilo que possui massa e volume. Falou em matéria, em alguns lugares você vai ver, é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Também, né, o volume é o espaço ocupado pela matéria. O que vem a ser corpo? Corpo é uma quantidade limitada da matéria. A matéria é o todo, mas quando eu defino uma parte dessa matéria, eu chamo de corpo. O que vem a ser um objeto? É quando você pega este corpo e modifica para que ele possua um certo uso, uma certa utilidade. Um exemplo prático aqui. A árvore é a nossa matéria. Ela é o todo. Agora eu vou pegar uma parte dessa árvore, pegar ali o tronco da árvore, né, fazer uns pedaços de madeira. Então, aqui é uma parte da árvore, então não é o todo, é uma parte, então é o que nós chamamos de corpo. E a partir desse corpo eu vou modificá-lo para transformar em uma cadeira. Aqui é um objeto, porque eu peguei um corpo, modifiquei e coloquei um certo uso. Então aqui eu tenho um objeto, ok? E o que vem a ser energia? A energia dentro da química, né, na física, a capacidade de realizar trabalho. Na química, o que seria esse trabalho? É provocar transformações. Na química, essa energia está associada a quebrar as ligações, promover transformações na matéria. E sempre que toda reação, toda transformação, ela precisa de troca de energia. Quando essa energia é liberada, a gente está liberando energia para o sistema, nós falamos que a gente tem um processo exotérmico. Quando eu preciso ganhar energia para acontecer uma transformação, eu falo que eu tenho um processo endotérmico, ok? Bom, falando de transformações, vamos falar de algumas transformações físicas. Aqui temos o clássico, né, transformação, né, de estados físicos da matéria, passando de sólido para líquido e gasoso. Aqui temos que ter um pequeno cuidado, né, na ordem. Então, ó, vou começar a escrever aqui para vocês. Ó. De A para B. Ó, aqui, ó, de sólido para líquido. Esse processo se chama fusão. Então, o B, já vou escrever aqui, ó, o B é fusão. Agora o C aqui, ó, de líquido para gasoso. O nome correto é vaporização. Então já vem aqui no C e escrevo, ó, vaporização. Não é evaporação, não é ebulição, não é calefação. Agora o D, ó. Aqui, ó, vou fazer o E aqui primeiro, ó. De gasoso para líquido é condensação. Gasoso para líquido, condensação. Então a letra E,
A D aqui, ó, de líquido para sólido, solidificação. O condensação aqui, se você quiser escrever, também pode ser liquidificação, tá? Então aqui, ó, solidificação. E aqui a letra A é de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido. Tem o mesmo nome, que é sublimação. Que eu até falei para vocês que só tem 4 substâncias que a gente estuda que sofrem sublimação: naftalina, gelo seco, iodo e cânfora. Certo? Próxima questão. Bom, a passagem do estado líquido para o gasoso pode ter 3 formas diferentes. Qual é o nome de cada forma e explique como acontece cada uma delas. Agorinha, né, a gente estava fazendo aqui a mudança de fase e eu falei que o nome correto é vaporização e não evaporação ou ebulição. Então, que são os nomes mais comuns que a gente fala no dia a dia. Então, ó, primeiro, o que é uma evaporação? É a vaporização que ocorre, né? Deixa eu só deixar claro aqui, né? Quando eu estou passando de líquido para gasoso, o nome disso aqui é vaporização. Aí lembra que eu coloquei um asterisco para vocês? Está lá no slide. A vaporização pode ocorrer de 3 formas. A primeira forma é evaporação, que é quando essa mudança ocorre de forma lenta, né, e natural. Por exemplo, a roupa no varal. Ela está secando de forma lenta e natural. É o sistema que está fazendo algo, não é você. Já a ebulição é quando você vai fornecer calor, energia, para acontecer a mudança de fase. Por exemplo, quando você põe água para ferver, você está fornecendo calor, não é um processo natural. E por fim, temos a calefação, que é quando você tem uma chapa quente, por exemplo, e cai algumas gotículas de água. A passagem do estado líquido para o estado gasoso ela é instantânea, tá? Então, essas são as 3 formas de vaporização que nós temos. Próxima questão. Quando estudamos a matéria, analisamos também suas propriedades. A matéria tem 3 tipos de propriedades: gerais, específicas e funcionais. Qual é, né, para a gente explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, as propriedades gerais, como a gente já falou em sala, são aquelas propriedades presentes em todo e qualquer tipo de matéria. Se eu falei que é matéria, tem que ter estas propriedades, tá? Quais são elas? Massa, volume, inércia, divisibilidade, descontinuidade, elasticidade, compressibilidade, indestrutibilidade, ok? E impenetrabilidade também. Pronto, falei todas que a gente trabalhou em sala. Outras propriedades são as propriedades específicas. As propriedades específicas da matéria são aquelas que vão diferenciar um material do outro. E essas propriedades são classificadas em 3 grupos: organolépticas, físicas e químicas. Propriedades organolépticas são aquelas que estimulam os sentidos humanos, audição, paladar, olfato, visão e tato. As propriedades físicas são aquelas que nós determinamos em laboratório por meio de alguns experimentos, ponto de fusão, ebulição, densidade, viscosidade, entre outros. E as propriedades químicas dizem como que aquela substância vai interagir com outras substâncias. Combustibilidade, fermentação, volatilidade e por aí vai. E as propriedades funcionais são propriedades comuns a determinados grupos de substâncias e compostos que a gente vai determinar de acordo com a função. Por exemplo, os ácidos, que são uma das funções, eles são grupos de substâncias que possuem um tipo de características específicas, que nós vamos estudar lá no final do ano quando a gente falar de funções químicas, são ácidos, bases, sais e óxidos. Ok? Próxima questão. Bom, a matéria ela pode sofrer algum tipo de transformações, que são os fenômenos.
o que são os fenômenos físicos e químicos e quero um exemplo para cada um. Então, fenômenos físicos são aquelas alterações que a matéria pode sofrer desde que não haja nenhuma modificação na sua composição, o que forma aquele material. A gente fala que o fenômeno físico ele muda a forma, mas não muda o conteúdo. Exemplo, mudança de estado físico, solubilidade, fenômenos da natureza. Então temos aqui o gelo derretendo, a chuva ou amassar uma lata. Nenhum desses altera a composição do que forma aquele material, ok? Já os fenômenos químicos, eles vão provocar modificações na estrutura da nossa substância, eles vão modificar a substância. Como que eu vou identificar um fenômeno químico? Temos aqui, por exemplo, são fenômenos quase sempre irreversíveis, a queima de uma folha, o amadurecimento, o apodrecimento de algum alimento, a efervescência, formação de um sólido insolúvel e a oxidação de um metal. Então, o próximo slide, vou trazer uma dica para vocês observarem como que a gente vai identificar um fenômeno químico, ok? Então, aqui, anota aí esta dica, questão de prova, hein? Quais são as principais evidências que houve uma transformação química? Primeiro, clássica, formação de gás. Se você observou que formou gás, já sabe que tem um fenômeno químico. A gente vai observar isso, formação de bolhas, por exemplo, se estiver numa solução, pela efervescência, né? Mudança de cor. A substância ela vai mudar de cor. Você faz uma reação, se a substância era amarela, ficou azul. Houve mudança de cor, sem ter que adicionar nenhum corante, então houve uma reação química. Liberação ou absorção de energia, seja calor ou luz. Tem muitas reações, se você chegar em casa, pegar e dissolver soda cáustica na água, você vai ver que a temperatura da água aumenta bastante. Então, há uma reação química ali acontecendo, da dissolução da soda cáustica. Então, reações que aquecem ou esfriam o ambiente ou produzem luz são reações, são indicativos de transformações químicas. Formação de um precipitado. O que é um precipitado? É um sólido insolúvel. Você tem duas soluções, duas substâncias líquidas reagindo, formando um sólido insolúvel. Isso é um indicativo que houve uma reação química. E mudança de cheiro ou mudança de odor ou sabor. Você pode fazer uma reação e o produto dessa reação é uma substância com um cheiro diferente ou um sabor diferente. Por isso que a gente falou de amadurecimento de frutas, há mudança no sabor da fruta, então há um fenômeno químico ali envolvido, ok? E, na maior parte dos casos, claro que há algumas exceções, as mudanças são irreversíveis, ou seja, aquele fenômeno, aquela transformação, ela não pode ser desfeita. Por exemplo, um que é irreversível é a queima do papel. A partir do momento que você queimou aquele papel, virou cinza, a cinza não volta a ser papel. A fruta amadureceu, ela não consegue, você não consegue voltar, fazer ela ficar verde novamente. Então, a maioria das reações químicas que nós estudamos aqui no primeiro ano são reações irreversíveis, são fenômenos químicos que não voltam atrás, ok? Só cuidado porque há algumas reações que são reversíveis, que a gente estuda lá no terceiro ano quando a gente for falar de equilíbrio químico. Beleza? Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, olha essa questãozinha. Considere as seguintes densidades dos seguintes materiais: alumínio, carvão, pau-brasil, diamante e da água pura. Ao serem adicionados à água pura, em temperatura ambiente, pedaços de cada um desses materiais, explique o que irá acontecer com cada um dos materiais citados acima. Então, a gente está falando, foi dada a densidade. Então, olha só, o que é densidade? É a relação. E eu falei com vocês em sala, falou a palavra relação. Relação está associada a um tipo de operação matemática. Relação é divisão. Ou seja, podemos ler assim, o que é densidade ou massa específica? É a divisão entre a quantidade de matéria, ou seja, a massa,
e seu volume ocupado. Então essa aqui seria a nossa formulazinha de densidade. Só que essa questão aqui a gente não vai precisar calcular nada porque já foi dito. O que a gente precisa pensar? Eu tenho um copo com água. Então você tem um copo aqui, ó. Pense em um copo com água. Sou péssimo em desenho, tá? Você sabe que a água tem densidade igual a 1 grama por ml. Você vai jogar aqui na água, você vai adicionar alumínio, carvão, madeira e diamante. Certo? O que a gente sabe sobre densidade? Quando a gente está olhando, por exemplo, o óleo, água e óleo, o óleo fica em cima da água. Então a gente fala que a água é mais pesada que o óleo. A água tem maior densidade. Ou seja, quem tiver densidade maior que da água vai para o fundo. Quem tiver densidade menor que da água vai ficar em cima. Então, ó, vamos supor, ó, quem tem densidade, ó, vou marcar primeiro os que são os que vão afundar, ó. Alumínio, a densidade do alumínio é maior que da água. A densidade do alumínio é maior que a da água. Então, o alumínio vai vir para cá, ó. Alumínio. Olha o diamante aqui, ó. O diamante também tem densidade maior que da água, então o diamante vai afundar. Então, ó, diamante. Vou pegar aqui agora, ó, desculpa, coloquei madeira pau-brasil, né? Então vou pegar aqui, ó, o pau-brasil. O pau-brasil, densidade 0,4. Então aqui, ó, o pau-brasil. E por fim, o carvão. Densidade 0,5, densidade menor que da água, então ele vai ficar aqui em cima. Carvão. Então a resposta é carvão. O que acontece com o carvão? Flutua. O que acontece com o pau-brasil? Flutua. Diamante. Afunda. E o alumínio também afunda. Então aqui pedia para você explicar o que vai acontecer com cada uma das substâncias. Tá aí uma pequena explicação, ok? Próxima questão. Bom, um estudante, após a aula de química sobre densidade, foi para a quadra jogar bola. Ao regressar para a sala de aula, pegou seu desodorante e, antes de usá-lo, reparou nas informações contidas no rótulo. Tá aqui, ó, 150, né? Ele percebeu que lá estava escrito 150 ml ou 90 gramas. Com essas informações, ainda lembrando o que aprenderam na aula de química, ele calculou corretamente a densidade do desodorante, do gás que está ali contido. Qual foi o valor encontrado pelo estudante? Explique através de cálculos matemáticos, ou seja, você tem que mostrar a conta. Então, vamos lembrar, densidade é massa dividido pelo volume. Então, ó, densidade, que é o que a gente quer descobrir, qual é a massa que estava lá no rótulo? 90 gramas. Qual é o volume? 150. Aqui, ó, 0 você corta com 0, ou seja, você tem, ó, densidade é igual a 9 dividido por 15.
Posso dividir em cima e embaixo por 3. Chegando a essa continha aqui, ó. Densidade é igual a 3 dividido por 5. Como que eu faço 3 dividido por 5? Ó, o 3 não pode dividir por 5, então você põe um 0, vírgula e um outro 0 aqui. 30 dividido por 5 é 6. Para 30 falta 0. Então está aqui a nossa resposta. A densidade é igual a 0,6 gramas por ml. Continha, né, uma questão mais de matemática do que de química, certo? Faz o print e vamos para a nossa próxima questão. Um certo estudante, que deveria estar na aula de química, estava passeando pelo pátio da escola quando deparou-se com uma garrafa que continha um líquido misterioso. Este líquido era incolor, inodoro e transparente. Curioso, voltou para a sala após a aula de química e perguntou aos seus colegas como poderia descobrir o conteúdo daquele frasco. Com base no que você aprendeu sobre as propriedades da matéria, indique ao seu colega possíveis caminhos que ele poderia utilizar para descobrir o conteúdo do frasco. Sua resposta deve indicar quais propriedades ele deve escolher e o porquê de cada escolha. Então, aqui um probleminha prático para a gente falar das propriedades. Primeira coisa, se ele quer descobrir quem é aquela substância, ele tem que usar uma propriedade específica. Por quê? Propriedades gerais, todas as substâncias têm, então eu não consigo determinar quem é através de propriedades gerais. Se eu quero descobrir quem é uma substância, eu tenho que usar uma propriedade específica, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar as propriedades específicas da matéria, que são aquelas que vão nos poder ajudar para identificar as nossas substâncias. Que propriedades específicas a gente poderia usar? Não dá para ser nenhuma propriedade organoléptica, porque é um líquido incolor, ou seja, pela cor a gente não consegue dizer, e nem pelo cheiro, e ela é transparente. Então, propriedades sensoriais não serão a melhor escolha. Vamos ter que usar propriedades experimentais, que são as propriedades físicas. Então, a gente vai usar as propriedades físicas, que são aquelas tabeladas que foram determinadas em laboratório, são as melhores para a gente poder utilizar nesse exemplo. Primeira coisa que a gente pode determinar, que geralmente quando a gente tem um líquido, são as primeiras coisas que a gente faz é medir ponto de fusão, então descobrir em que temperatura esse líquido passa do estado sólido para o estado líquido e vice-versa. Então a primeira coisa que a gente poderia fazer é determinar o ponto de fusão, descobrir como ele está líquido, você põe um termômetro e descobre ali, vai abaixando a temperatura até solidificar. Pelo valor do ponto de fusão, você consegue ir na internet e achar quais líquidos congelam naquela temperatura. Se houver mais de uma opção, você vai para um outro caminho, que é fazer o processo contrário, achar o ponto de ebulição. Pega um pouco desse líquido e põe para ferver e mede em que temperatura aquele líquido começa a ferver. Então a gente vai determinar o ponto de ebulição. E aí você anota a temperatura e verifica na internet qual é a substância que congela naquela temperatura que você achou e evapora na temperatura que você achou também. Caso persista, você tem uma outra forma de determinar, que é através da densidade. Você sabe o volume, pesa e calcula a densidade. Juntando essas três informações, fatalmente você vai conseguir descobrir qual é aquela substância, ok? Então, faz o print e vamos para a próxima questão. Bom, é comum o uso de água oxigenada como agente desinfetante em cortes e ferimentos. Quando a água oxigenada entra em contato com o sangue do ferimento, ela se decompõe, produzindo água e liberando gás oxigênio, que é o responsável pela efervescência. Com base nessa informação, responda: está acontecendo um fenômeno físico ou químico durante esse procedimento? Por quê? Então é isso aqui que está acontecendo ali. Ó. A pessoa tem um corte, você joga água oxigenada e vê essa formação de bolhas. Então, ó, antes de responder, só dá um aviso, né? É comum a pessoa fazer isso. Vai
resolver? Vai matar qualquer tipo de micro-organismo anaeróbico aí? Vai. Só que não é a forma mais indicada. Por quê? A água oxigenada, ela destrói todos os micro-organismos, mas ela também destrói até as células que estavam boas. Então, o tempo de cicatrização vai ser maior. Vai demorar mais para você cicatrizar, porque ela destrói tudo. O melhor, o mais indicado em situações como essa, é você lavar abundantemente com água e sabão, ok? Caso você não tenha como, aí você usa água oxigenada, que vai matar tudo, só que você vai ter o ferimento aí aberto por um tempo maior, tá? Bom, o que está acontecendo aí claramente é um fenômeno químico. Por que, que é um fenômeno químico? Porque a água oxigenada, o próprio problema está dizendo, está sofrendo uma transformação, formando novas substâncias. A água oxigenada está deixando de ser água oxigenada para se transformar em água e oxigênio. Então aqui já é um indicativo de um fenômeno químico, né? Porque ela se decompõe em água e gás oxigênio, e essa reação, né, ela acontece ali no sangue de uma forma mais rápida, porque no nosso sangue tem uma enzima chamada catalase, que é quem vai acelerar esse processo. A efervescência que a gente está observando é a formação do gás oxigênio sendo liberado, tá? Dito isso, vamos lembrar lá das evidências de transformação química. Formação de gás, as bolhas visíveis, formação de uma nova substância. E também é uma reação irreversível. A partir do momento que você gerou o gás oxigênio ali, você não consegue fazer voltar a ser água oxigenada. Ok? Então, fenômeno químico, bem tranquila essa, né? Bom, pessoal, dando continuidade, a matéria pode ser classificada como uma substância pura ou mistura. Qual é a diferença entre uma e outra? Bom, falamos em sala, substância pura são aquelas, como o nome diz, são puras, são formadas por apenas uma única substância, seja uma única molécula ou um único elemento, né? E as substâncias puras, a gente estudou os gráficos de substância pura, vimos que tem dois patamares constantes, o de fusão e de ebulição. Já as misturas são formadas por duas ou mais substâncias puras. Falou em mistura, é quando você tem duas ou mais substâncias ali. As misturas não têm pontos nem de fusão nem de ebulição constantes, ok? Bom, dentro das substâncias puras, nós temos dois tipos, as simples e as compostas. Qual é a diferença entre elas? As substâncias puras simples são aquelas formadas por um único elemento químico, tá? Por exemplo, o gás hidrogênio, que é formado apenas por átomos de hidrogênio. O gás oxigênio é formado por apenas átomos de oxigênio. Então eu só tenho um elemento químico envolvido na substância pura simples. Porém, quando eu tenho a substância pura composta, a minha molécula ela é formada por dois ou mais elementos químicos. Por exemplo, a amônia. A amônia que a gente compra na farmácia para usar como descolorante, ela é formada por nitrogênio e hidrogênio. Eu tenho dois elementos. O ácido cianídrico, que foi muito usado durante a Segunda Guerra Mundial lá para extermínio dos judeus lá nas câmeras de gás. O ácido cianídrico, ele é formado por três elementos: hidrogênio, carbono e nitrogênio. Então a diferença entre a simples e a composta é a quantidade de elementos que vai ter na nossa molécula. A simples tem apenas um elemento, a composta tem dois ou mais elementos. Ok? Próxima questão. As substâncias simples podem sofrer um fenômeno chamado de alotropia. Explique este fenômeno e dê dois exemplos. Então, eu falei com vocês que o que vem a ser alotropia? É quando o elemento químico, o mesmo elemento químico, pode gerar duas ou mais substâncias diferentes. E vou colocar aqui os exemplos mais cobrados. O gás oxigênio, que é formado só pelo elemento oxigênio, gera o gás oxigênio. Mas esse mesmo elemento oxigênio pode gerar o gás ozônio, que é o O3. Tanto o gás oxigênio quanto o gás ozônio são formados pelo mesmo elemento químico, que é o oxigênio. Temos também o fósforo branco e o fósforo vermelho. Ambos os compostos são formados pela mesma
pelo mesmo elemento que é o fósforo, tá? O que muda a quantidade de fósforo e a estrutura. E um dos exemplos mais clássicos temos o grafite e o diamante. Ambos são formados pelo elemento carbono, tá? O que muda a estrutura química entre eles. Uma aqui tem essa estrutura planar, que é o grafite, então quebra fácil. Já a estrutura do diamante, ela é bem mais firme, bem mais coesa, tornando o diamante um mineral de maior dureza que nós temos, ok? Bom, pessoal, para a gente finalizar, calma, não finalizar todas as questões, finalizar as questões discursivas, nós temos essa aqui, ó. As misturas podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas. Explique o que diferencia cada uma dessas classificações e explique também o que são fases e coloides. Então, vou começar pelas fases. O que é uma fase? Fase é cada uma das porções que apresenta aspecto homogêneo e uniforme. Em outras palavras, fase é aquilo que você está enxergando, ok? Outra coisa agora, mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? São chamadas também de soluções verdadeiras ou apenas soluções. É aquela que são formadas, toda mistura é formada por duas ou mais substâncias, já vimos aqui na questão anterior, só que elas apresentam uma única fase, ou seja, quando você olha, você vê uma coisa só. Por exemplo, água e sal. Quando você bate o olho, você não vê a diferença entre água e sal. Está tudo, o sal está dissolvido perfeitamente na água, então você vê uma coisa só. Já a mistura heterogênea, elas são formadas por duas ou mais substâncias que apresentam duas ou mais fases. Por exemplo, água e óleo. Quando você bate o olho, você identifica claramente quem é a água, quem é o óleo. Então ali você tem uma mistura heterogênea, que você consegue diferenciar as duas fases. Já os coloides é aquele para a gente ter atenção, porque quando você bate o olho, você é levado a acreditar que é uma solução homogênea, uma mistura homogênea. Por quê? As partículas que compõem o coloide são bem menores que das substâncias heterogêneas, então elas ficam ali parecendo que formam uma solução, tá? Só que na verdade são misturas heterogêneas, porque essas partículas elas são menores que das heterogêneas, só que são maiores do que das soluções homogêneas. Então elas ficam ali em suspensão. Se você jogar uma luz, essas partículas vão impedir a passagem da luz. Nas misturas homogêneas, quando você bate a luz passa perfeitamente. Já nos coloides, não. Então, assim, isso é um indicativo, por exemplo, o leite. Se você tentar jogar uma luz, a luz não atravessa o leite, porque tem várias partículas em suspensão ali que dá esse aspecto de homogênea, mas é heterogênea, ok? E aí, pessoal, uma questão clássica aqui, ó, foi dada uma tabela de ponto de fusão e ebulição, e aí você tem que dizer a 50 graus Celsius quem está no estado líquido. Então, ó, uma dica. Aqui é o ponto de fusão. Quem tiver antes do ponto de fusão é sólido. Quem tiver entre fusão e ebulição é líquido. Quem estiver após é gasoso. E o que você tem que fazer? Escrever esta temperatura aqui dentro desse pedaço. Por exemplo, o cloro, o 50, ele vem depois do menos 34. Então aqui está o 50, então o cloro é gasoso. Já o flúor, o 50, está aqui. Também, ó. Então o flúor também é gasoso. O 50 no bromo está antes do 58,8. Então está aqui assim, ó, no meio. Se está aqui no meio, ele é líquido. O mercúrio, 50, está aqui no meio também, ó. Então, também é líquido. E o iodo, o 50, está aqui antes, ó. Então, o iodo vai ser sólido. Ou seja, quem é líquido? O bromo e o mercúrio. Resposta, letra
É. Tranquilo? Todas as questões que envolver ponto de fusão e ebulição, dessa forma que a gente consegue resolver. Olha que questãozinha também, essa questão caiu na prova do IFES. No texto, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto a partir daí definir esses três conceitos. Então, ó, a questão falou que o mármore é a nossa matéria. Então, o mármore é a matéria. Correto. O mármore é o todo. E matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Correto. Então, a número 1 está certa. 2. O corpo seria o bloco retangular de mármore. Lembra que o corpo é uma parte da matéria? Se a matéria é um mármore, um bloco do mármore é o corpo. E o que é corpo? Segundo aqui a definição, é porção limitada da matéria que, por sua forma especial, se presta a um determinado uso. E isso daqui está errado. Isso daqui é objeto. Essa definição é para objeto e não para corpo. Olha aqui de baixo, o que seria o objeto? A estátua de mármore. Verdadeiro. Só colocar aqui, ó, a 2 está errada. E o que seria objeto? A definição de objeto é porção limitada da matéria. Não, essa definição aqui é a definição de corpo. Então, apenas a 1 está correta. Resposta, letra A. Tranquilo, pessoal? Vamos para a questão 20. Então, pessoal, continuando aqui a nossa resolução, questão 20. Ó, uma pedra de naftalina deixada no armário. Então, a gente vai olhar 4 situações, 4 afirmações e vamos dizer qual é o tipo de... qual é o nome da mudança de fase que está acontecendo. Então, ó, uma pedra de naftalina. Falei com vocês já em sala. Ó. Falou naftalina, naftalina, gelo seco, iodo e cânfora. Essas 4 substâncias, sempre que aparecer, você já pode escrever sublimação. O nome da mudança de estado físico da naftalina, gelo seco, iodo e cânfora é sublimação. Agora, ó, uma vasilha de água deixada no freezer. Essa vasilha de água deixada no freezer, a água vai virar gelo, então o nome é solidificação. Pessoal, uma dica que eu posso dar para vocês, quando vocês tiverem certeza, ó, só de olhar a naftalina aqui, que é sublimação, você já poderia eliminar a letra C, porque começou com fusão, e a letra E. Então, ó, se você fosse chutar, por exemplo, numa prova, você já diminuiria, já subiria de 20% para 33%. Só de saber que a segunda é solidificação, todas estão aqui com solidificação, né? Então, vamos para a próxima. A próxima, ó, uma vasilha de água deixada no fogo. Passagem de líquido para gasoso. O nome correto é vaporização. E o derretimento de um pedaço de chumbo, o chumbo sólido vai virar chumbo líquido. O nome é fusão. Só que quando você for olhar as respostas, né, você vai eliminar aqui a letra D, porque o último foi sublimação e o correto é fusão. Então você ficaria entre letra A e letra B. A letra A está escrito evaporação, a letra B está escrito ebulição. Mas o nome correto é vaporização. Mas se você analisar esse exemplo, você vai ver que qual é o tipo de vaporização que está acontecendo. Eu estou fornecendo calor para a água líquida virar água gasosa. Então, esse processo se chama ebulição. Ok? Então, nesse caso, a resposta aqui é a letra B de bola, ebulição. Certinho? Vamos para a nossa próxima questão. Bom, a gente viu que nós podemos classificar as nossas misturas de acordo com o número de fases. Uma fase é homogênea,
duas fases heterogêneas, duas ou mais heterogêneas, né? Então aqui ó, foram feitas 5 classificações e você vai falar qual dessas classificações está errada. A água de coco é heterogênea? Verdadeiro. Quando você vai beber água de coco, você consegue ver a água, né? E uns fiapinhos ali, não é uma água que você fala assim, é uma água pura. Você percebe que há algumas diferenças, né? A água do mar após ser filtrada. A água do mar, quando você filtra, você separa a água da areia. Então, é um sistema homogêneo. Laranjada, para quem não sabe, é o suco de laranja. O suco de laranja é heterogêneo? Bastante, né? A gente vê lá o líquido e também vê ali aqueles gominhos ali da laranja, o bagaço da laranja passa ali um pouco. O leite é uma mistura homogênea? Não. A gente viu que o leite é um colóide. E os colóides são misturas heterogêneas. Então, cuidado. Leite parece homogêneo, mas na verdade ele é heterogêneo. Assim como o sangue, que também parece homogêneo, e o sangue também é um colóide, é um sistema heterogêneo. Certinho? Então, próxima questão. A água mineral engarrafada, a propanona e o gás oxigênio são classificados respectivamente como: a água mineral, a água não é pura. Então a água mineral para a gente é uma mistura. E uma mistura homogênea, porque a gente só vê a água, a gente não vê os sais minerais que estão ali na nossa água. Então, a água mineral é uma mistura homogênea. Só de olhar que a água mineral é uma mistura homogênea, você já tira a letra A, que falou que era uma substância pura composta. Você tira a letra B, que também falou que era uma substância pura composta. E você tira a letra C, que falou que era uma mistura heterogênea. Só seria heterogênea se tivesse escrito água mineral com gases, tá? Propanona. A propanona, para quem não sabe, é o nome oficial da acetona. A acetona que a gente compra na farmácia, só que a propanona é um composto puro. A acetona tem água, é a única diferença. Como a propanona é um composto puro, formado por 3 elementos químicos, é uma substância pura composta. As duas opções que sobraram está escrito isso aí pra gente, né? E o gás oxigênio, né? O gás oxigênio é um gás que só tem oxigênio. Então vai ser uma substância pura simples. Então nossa resposta: mistura homogênea, substância pura composta e substância pura simples. Resposta correta, letra E. Mistura homogênea, substância pura composta e substância pura simples. Faz o print. Próxima questão. Vamos imaginar um sistema formado por gás cloro, gás metano e gás oxigênio. E supondo que não há nenhuma reação entre eles, podemos classificar esse sistema como? Comentei com vocês em sala. E comentei aqui também quando a gente estava classificando algumas soluções. Quando a gente tem toda mistura de gás, ou seja, toda mistura gasosa vai ser uma mistura homogênea. Falou que é gás misturado, mistura homogênea. Então aqui a resposta facinho, letra A.
Não importa a quantidade de gás, só tem um gás que tem cor, não importa. Mistura gasosa é homogênea, certo? Próxima questão. Pessoal, agora a gente vai classificar os nossos 5 recipientes de acordo com o número de fases e vamos falar quais desses aqui são misturas homogêneas, ok? Então, pessoal, esse primeiro recipiente aqui, ó, água sílica. Para quem não sabe, tá? Sílica é o SiO2, óxido de silício, que está presente bastante na areia. Então, água sílica é água com os cristais de areia. A água com cristais de areia, nós conseguimos dizer que esse sistema aqui é heterogêneo. Certo? Olha esse outro sistema aqui agora. Álcool e água. Água e álcool se misturam perfeitamente. Então, esse sistema é um sistema homogêneo. Como eu sempre gosto de falar, ó, o 1 está errado. Então, você já elimina todas as respostas que têm o número 1. Nitrogênio com hidrogênio. Acabei de falar. Se são gases, mistura de gás é homogêneo. Então, ó, todas têm o 3. Água e óleo. Essa aqui a gente está cansado de saber que água e óleo não se misturam. Então, é heterogêneo. E, por fim, água, cloreto de sódio, sem corpo de fundo. Quer dizer que o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, está totalmente dissolvido. Então, esse sistema é um sistema homogêneo. Ou seja, quem é homogêneo? O 2, o 3 e o 5. Resposta correta, letra D. Certo? Próxima questão. Associe corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vamos classificar nossas substâncias se são substâncias simples ou compostas, se a gente está tratando de um elemento químico ou se a gente está tratando de uma mistura homo ou heterogênea, ok? O gás oxigênio. O gás oxigênio a gente fez agorinha. O gás oxigênio é o O2. O O2 é uma substância simples. Então, O2 é uma substância simples. Então, já vimos que a última da nossa lista é o número 1. Então, já elimina todos que o último não é o número 1. Aprenda a fazer isso, que vai te economizar bastante tempo na hora de fazer questões. Até te facilita na hora de chutar quando precisa, ok? O ar puro que nós respiramos. O ar que a gente respira tem gás oxigênio, nitrogênio, CO2, vapor de água. Tem vários gases misturados. E toda mistura gasosa é uma mistura homogênea. Então, ó, o ar puro que a gente respira é uma mistura homogênea. É uma mistura de vários gases, ok? A água. Quando fala água pura, sim, a gente considera que é água pura, ok? Essa aqui é a água pura. Aquela água destilada que a gente chama. Água pura, sem sais, apenas água. Então, essa água, formada por dois elementos, é uma substância pura composta. A areia e água. A areia e a água formam um sistema com duas fases. Então, nós temos uma mistura heterogênea. Desculpa, coloquei o número errado. Temos aqui uma mistura heterogênea. E, por fim, o átomo de sódio. O átomo de sódio é o Na, que é um elemento químico. Então, a sequência correta é 3, 4, 5, 2, 1. Ou seja, a resposta correta, letra D de dado. 3, 4, 5, 2, 1. Próxima questão.
Pessoal, acabei percebendo agora que ó, na questão 26 é a mesma questão 23. Ou seja, a gente já fez essa questão. Mistura gasosa é uma mistura homogênea. Então, fica de brinde essa questão aí para vocês que veio repetida, ok? Pessoal, olha essa questão que interessante. Um recipiente A contém um líquido incolor que, após o aquecimento até secura, deixou um resíduo branco. Então, eu tinha um líquido A. Então, vamos pensar aqui, ó, vamos pensar aqui embaixo. Eu tinha um recipiente A, que tinha um líquido aqui. Depois de aquecer, a gente usa um triângulo. Esse recipiente aqui, ó, ficou só um sólido aqui no fundo. O que a gente entende? Que toda a água que estava aqui, todo o líquido, por exemplo, a água, evaporou e tinha alguma coisa dissolvida neste líquido. Mas essa coisa que estava ali dissolvida ficou aqui no fundo. Poderia ser, por exemplo, água com sal. Se você levar ao fogo, a água vai evaporar e vai ficar aqui no fundo apenas o sal. Ou seja, nós temos uma mistura. Aqui é indicativo de uma mistura homogênea. Então a gente já pode eliminar a letra D, que está falando mistura heterogênea, e a letra B, que está falando mistura heterogênea. Por que não vou eliminar a letra C? Para quem não lembra, solução e mistura homogênea são a mesma coisa. Então, 3 opções ainda para a gente. Vamos continuar então. Um recipiente B contém uma substância líquida azulada e transparente e uma substância escura depositada. Ou seja, agora eu tenho aqui o meu recipiente B. Eu tenho uma substância escura aqui, transparente, e aqui no fundo eu tenho alguma coisa. Ou seja, quando você olha para esse sistema, você já consegue ver duas coisas. Esse sistema aqui é um sistema heterogêneo. Então a gente consegue eliminar aqui a letra C, que está falando que é uma solução composta binária. Então você já elimina a letra C, nada a ver, solução composta binária. A letra E está falando que é uma solução, a gente viu que é uma mistura heterogênea. Então a nossa resposta só pode ser a letra A. Mas vamos confirmar agora, lendo o item C. Ó. A substância líquida contida no recipiente B foi transferida para um recipiente C, que após aquecimento deixou um resíduo azulado. Então eu peguei todo o líquido que estava em B, coloquei em C, aqueci e eu obtive algo aqui no fundo. Então, aqui, né? Nosso líquido C, vou fazer aquela mesma coisa. Então eu peguei todo o líquido C que estava aqui, passei para cá e depois de aquecimento formou ali uma soluçãozinha. Ou seja, o líquido C ele é homogêneo. Só depois de aquecimento que a gente conseguiu separar o sólido que estava dissolvido nele. Então confirma ali a nossa resposta, letra A. Bom, pessoal, olha outra questão interessante. Em algumas extrações de ouro, sedimentos de fundo de rio e água são colocados em uma bateia. Então, ó, já falei com vocês em sala também. Extração de ouro. Falou extração de ouro, já lembra. O processo se chama levigação. Ainda reforçou quando falou da bateia. Recipiente cônico que se assemelha a um funil sem o buraco. Movimentos circulares da bateia permitem que o ouro metálico se deposite sobre o material sólido ali presente. Cuidado aqui, ó. Tá falando, ó, que o sólido vai se depositar sobre
o material ali presente. Se ele vai se depositar, é porque ele é mais pesado. Ou seja, aqui ó, eu estou falando de densidade. Se ele vai se depositar ali no fundo, é porque nós estamos usando a densidade. Densidade diferente de peso, tá? Então você já elimina a letra E. Você já elimina a letra C. E já elimina a letra A. Continuando. Esse depósito, que contém principalmente ouro, é posto em contato com o mercúrio metálico. O amálgama formado é separado e aquecido com um maçarico, separando-se o ouro líquido do mercúrio gasoso. Que acontecimento está acontecendo aqui? O ouro é sólido, o mercúrio é líquido. Lembra que o mercúrio é líquido? Levei para vocês na aula para vocês verem. O mercúrio é um metal líquido. Ou seja, agora o mercúrio está gasoso. Eu fiz o quê? Eu passei o mercúrio é Hg, tá? O mercúrio, que é líquido, eu passei o mercúrio para o estado gasoso. Qual é o nome desse processo? Vaporização. E o que eu uso na vaporização? Eu uso o ponto de ebulição, que é a temperatura que vai acontecer a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Então, esse segundo item aqui, ó, vou até deixar marcado aqui com a mesma cor para você saber que eu estou me referindo a ele. Esse segundo item aqui está falando do ponto de ebulição. Numa região próxima dali, o mercúrio gasoso se transforma em mercúrio líquido e acaba caindo no leito dos rios. Então, eu vou pegar aqui, ó, o mercúrio gasoso agora vai virar mercúrio líquido, que é o processo contrário. Então, agora eu tenho mercúrio gasoso virando mercúrio líquido. Esse processo tem o nome de condensação. Só que na condensação nós também usamos o ponto de ebulição. Mas por quê? Porque para não ter um nome a mais, teria ponto de fusão, ponto de solidificação, ponto de ebulição e ponto de condensação. Como a temperatura que vira líquido, o líquido vira gás, é a mesma que o gás vira líquido, a gente pode usar o mesmo nome. Ponto de ebulição é tanto para quando está o líquido virando gasoso, como o gasoso virando líquido, ok? Então a resposta mais adequada é a letra D. Densidade, temperatura de ebulição e temperatura de ebulição novamente, ok? Questão 29. No dia a dia, a matéria tem como característica sofrer várias transformações, sejam elas físicas ou químicas. Dentre os processos de transformações, observe-se a interação da matéria em geral com o ar atmosférico. Nos diferentes materiais abaixo expostos ao ar, verifica-se que, forma-se uma película escura com a superfície do metal. É só lembrar lá do anel de prata. O anel de prata, com o tempo, ele vai escurecendo. Se ele muda de cor, é um fenômeno químico, ok? As bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho. Se elas vão diminuindo de tamanho, é porque está passando. Lembra? Naftalina, sublimação. Sublimação é uma mudança de estado físico, então é um fenômeno físico. O leite azedou, ou seja, o leite aqui mudou de sabor, de odor também. É um fenômeno químico. Um espelho fica embaçado se a gente respirar encostado nele.
também ocorre a condensação. O nosso vapor de água, quando a gente sopra, encontra uma superfície mais fria, esse vapor de água condensa, ou seja, é um fenômeno físico. E uma banana apodrecendo, já falamos, amadurecimento, apodrecimento, fenômenos químicos. Então, resposta correta. Só tem fenômeno físico? Não. Só tem fenômeno químico? Não. Quem é físico? O 2 e 4. Químico, 1, 3 e 5. Resposta, letra C. Próxima questão. Um estudante listou os seguintes processos como exemplos de fenômenos que envolvem reações químicas. Então, aquele que citou 5 exemplos, a gente tem que falar quantos ele classificou errado. Misturar álcool e gasolina é um fenômeno químico? Não. Álcool e gasolina é um fenômeno físico. Fermentação da massa na fabricação de pães. Aqui sim a gente está envolvendo um processo químico, uma reação de fermentação. Obter o sal por evaporação. Evaporação é um fenômeno físico. Então, não está correto. Precipitação da chuva. A chuva é um fenômeno da natureza. Então, não está correto. A queima da vela. A queima da vela, toda queima, é uma reação química. Então, está correto. Então, quantos erros? A gente quer olhar, quantos erros foram cometidos? 3. Atenção para não fazer errado aqui no finalzinho, ok? Próxima questão. Agora, pessoal, a gente vai entrar em análise gráfica. E aí a gente tem que lembrar os gráficos de substância pura, misturas, que a gente trabalhou em sala de aula. Então, as curvas AA', e BB', correspondem, respectivamente, ao comportamento de... Então, vamos pegar a curva da substância A. Aí eu falei para vocês têm que observar duas regiões. Essa região aqui, que está constante, e essa outra região que está constante. Aqui é o que nós chamamos de ponto de fusão, patamar de fusão, patamar de ebulição. Quem tem esse comportamento é uma substância pura. Substância pura tem dois patamares constantes, um de fusão e um de ebulição. Então a gente já sabe que a nossa substância A é uma substância pura. Então você já elimina a letra B, você elimina a letra C e elimina a letra D. Agora vamos olhar o gráfico B. O gráfico B, a gente já consegue ter certeza que não é mistura, porque não tem nenhum patamar constante. Falei para vocês que quando não tem nenhum patamar constante, é o que nós chamamos de mistura comum. A mistura comum não tem nenhum patamar constante. Tem dois tipos de misturas especiais. A eutética tem só o patamar de fusão e a azeotrópica tem só o patamar de ebulição. Então aqui, resposta correta, letra A. Uma substância pura e uma mistura comum, ok? Próxima questão. Questão de análise gráfica. Analisando o gráfico acima, primeiro, você olha para o gráfico, você tem que acostumar. Olhei para o gráfico, eu tenho aqui uma região constante, outra região constante. Se eu tenho duas regiões constantes, eu já sei que meu gráfico é de uma substância pura, ok? Essa primeira região é do ponto de fusão, aqui do ponto de ebulição. Analisando o gráfico acima, refere ao aquecimento de uma substância sólida. Podemos afirmar que, quando T é igual a 2 minutos, tem-se um sistema monofásico, ou seja, que só tem uma fase. Então vamos pegar aqui, olhar o tempo igual a 2. O que vai acontecer nesse tempo igual a 2?
tá aqui. Então, ó, vamos escrever aqui, ó, lembrar, igualzinho está no slide. Aqui a substância está no estado sólido. Quando chega nesse primeiro patamar, você tem sólido com líquido. Nessa outra subida, você só tem líquido. Aqui você tem líquido com gás. E aqui no final você só tem gás. Então, voltando aqui para a nossa questão, ó, quando T é igual a 2 minutos, nosso sistema é monofásico. Errado. Aqui você consegue ver o sólido e o líquido. Você tem duas fases. Então, a letra A está errada. Quando T é igual a 4 minutos, então vamos pegar aqui, ó, T igual a 4 minutos, coexistem a substância sólida e a substância líquida. Então está falando que quando T é igual a 4 minutos, eu tenho sólido e líquido. Errado, eu não tenho substância sólida, eu tenho apenas a substância no estado líquido. Então, letra B também está errada. Quando T é igual a 1, inicia-se a liquefação. T igual a 1, então vamos pegar aqui, ó, T igual a 1, é quando inicia, ó, aqui começa a fusão. Não é liquefação. Liquefação é passar de gasoso para líquido. Então está errada a palavra liquefação. A substância tem ponto de fusão igual a 40 graus Celsius. Se aqui, ó, é que começa o ponto de fusão, o ponto de fusão acontece, ó, nessa parte amarela aqui, ó, que eu estou passando. Aqui que acontece o ponto de fusão. Em qual temperatura? 40 graus Celsius. Então, essa daqui está correta por enquanto. Vamos só para garantir. No intervalo de 5 até 8 minutos, então nesse intervalo aqui, ó, de 5 até 8 minutos, a substância encontra-se totalmente na forma de vapor. Não. Aqui, ó, nós temos líquido e gasoso, então ela não se encontra totalmente. Então, a resposta correta realmente tem que ser a letra D, ok? Próxima questão. Agora a gente vai começar a falar de separação de misturas, ok? Uma técnica usada para limpar aves cobertas por petróleo consiste em pulverizá-las com limalha de ferro. A limalha que fica impregnada de óleo é então retirada das penas das aves por um processo chamado de... Então, ó, pessoal, o que acontece? As aves que vão lá, que fazem aquele mergulho para pegar o seu alimento, o peixe, se houve derramamento de petróleo, elas vão voltar encharcadas de óleo. Então, se joga ferro nelas, porque o ferro ele gruda também o óleo. Depois você usa um ímã e retira o ferro ali, ajudando elas nessa limpeza. Então, ó, lembre-se, usou a palavra, ó, limalha de ferro, usou ferro, método que a gente usa para separar ferro. Separação magnética, que também pode ser chamada ou imantação. Qualquer um dos dois nomes poderia estar aqui como opção, então resposta, letra E. Bem facinho essa daqui. Próxima questão. Ao se preparar um café, executam-se dois processos físicos que são, respectivamente, falei em sala, falou de preparar café. O café, como que você faz café? Tem aqui, né? Você vai jogar a água no pó de café e depois vai acontecer uma filtração. E aí você vai ter lá o seu café aqui no final. Só que temos que lembrar que quando você joga a água no pó de café, essa etapa aqui você está fazendo uma extração por solvente.
Até comentei com vocês, preparar um café, usar aquele chá, fazer chá, sempre preparo de café e chá é uma extração para o solvente. Aquela água quente, ela entra em contato com o pó para extrair do pó as substâncias de interesse e depois nós fazemos uma filtração para separar o sólido do líquido. Então, todo o preparo de café, aquele chá de saquinho, não importa qual a situação que coloca, acontece primeiro uma extração, seguida de uma filtração. Quando você faz aquele chá de saquinho, aquele saquinho é um filtro. Mas primeiro acontece a extração, depois a filtração. Ok? Questão 35. Uma questão caiu no Enem, de anos bem passados, lá dos anos 2000. A água potável é um recurso natural considerado escasso em diversas regiões do nosso planeta. Mesmo em locais onde a água é relativamente abundante, às vezes é necessário submetê-la a algum tipo de tratamento antes de distribuí-la para consumo humano. O tratamento pode, além de outros processos, envolver as seguintes etapas. Primeira etapa: manter a água em repouso por um tempo adequado para a deposição no fundo do recipiente do material em suspensão mecânica. Então a gente vai esperar todas aquelas partículas que estão em suspensão na água ir para o fundo para depois separar. Esse processo se chama decantação. Ah, professor, mas eu poderia ter também o nome de sedimentação? Poderia. Então, esses dois nomes aqui poderiam estar na sua resposta. Mas se você olhar, você vai ver que não tem o sedimentação, só tem decantação. Então a gente já pode vir aqui, ó, eliminar várias dessas opções. Segunda etapa: remoção das partículas menores em suspensão não separáveis no primeiro processo. Ou seja, você deixou toda a areia para o fundo, mas ainda ficou um pouquinho de areia ali no meio. Então você vai fazer uma filtração, que aí você vai remover essas outras partículas. E por fim, você vai fazer uma evaporação e condensação da água para diminuir a concentração de sais. Então aqui você tem uma destilação. Para ser mais preciso, né, como você está misturando sólido com líquido, você tem uma destilação simples. Mas a nossa questão não especificou se seria simples ou fracionado. Então, resposta correta, letra D de dado. Ok? Então, pessoal. Bom, pessoal, para você que chegou até aqui, parabéns pela determinação. Obrigado por valorizar esse trabalho. E qualquer dúvida que ainda tenha ficado ao longo do vídeo, pode deixar aqui nos comentários, que terei todo o prazer em responder, ou entrar em contato por e-mail ou via Instagram, que assim que possível também respondo, ok? No mais, bons estudos, espero que tenha ficado tudo claro e até a nossa próxima lista.